Olá, povo de Deus. Olha eu aqui outra vez, gravando o vídeo de número 72. Vou ler a Bíblia para vocês. Abra a sua Bíblia no livro de 1 Reis, capítulo 18. Abra a sua Bíblia em 1 Reis, capítulo 18. Que eu vou ler. Elias apresenta-se diante de Acabe, né? Deixe o seu joinha aí para ajudar no canal. Inscreva-se no canal e ative o sininho para receber as notificações. Então, vamos dar início à leitura. E sucedeu que, depois de muitos dias, a palavra do Senhor veio a Elias no 3º ano, dizendo: vai, apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. E foi Elias apresentar-se a Acabe, e a fome era extrema em Samaria. E Acabe chamou a Obadias, o mordomo, e Obadias temia muito ao Senhor, porque sucedeu que, destruindo Jezebel os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas e de 50 em 50 os escondeu numa cova e os sustentou com pão e água. E disse Acabe a Obadias: vai pela terra a todas as fontes de água e conservemos os cavalos e mulas, e não percamos todos os animais. E repartiram entre si a terra para a percorrerem. Acabe foi à parte por um caminho, e Obadias também foi sozinho por outro caminho. Estando, pois, Obadias já em caminho, eis que Elias o encontrou, e Obadias, reconhecendo, prostrou-se sobre o seu rosto e disse: és tu o meu senhor Elias? E disse-lhe ele: eu sou. Vai e dize a teu senhor: eis que Elias está aqui. Porém, ele disse: em que pequei, para que entregues a teu servo na mão de Acabe, para que me mate? Vive o Senhor teu Deus, que não houve nação nem reino aonde o meu Senhor não me mandasse em busca de ti. E dizendo eles: aqui não estão, então fazia jurar os reinos e nações que não te haviam achado. Agora dizes tu: vai, dize a teu senhor: eis que aqui está Elias. E poderia ser que, apartando-me eu de ti, o Espírito do Senhor te tomasse. Não sei para onde, e vindo eu a dar as novas a Acabe, e não te achando, ele me mataria. Porém, eu, teu servo, temo ao Senhor desde a minha mocidade. Porventura, não disseram a meu senhor o que fiz quando Jezebel matava os profetas do Senhor, como escondi a 100 homens
dos profetas do Senhor de 50 em 50 numa cova, e os sustentei com pão e água. E agora dizes tu, vai, dize a teu senhor, eis que Elias está aqui, ele me mataria. E disse Elias, vive o Senhor dos exércitos, perante cuja face estou, que devera hoje me apresentarei a ele. Então foi Obadias encontrar-se com Acabe e lhe anunciou, e foi Acabe encontrar-se com Elias. E sucedeu que, vendo Acabe a Elias, disse-lhe, és tu o perturbador de Israel? Então disse ele, eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, mas eu vou reler de novo, para que vocês entendam. Então disse ele, eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a tua casa, eu e a tua casa de teu pai, porque deixaste os mandamentos do Senhor e seguiste a Balaim. Então, Elias falou para ele desse jeito, né? A Acabe. Então disse ele, Acabe, eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixaste os mandamentos do Senhor e seguiste a Balaim. Quer dizer, Acabe, aliás, desde Davi, quando Davi terminou o seu reinado, Deus tinha falado para Davi que não ia faltar sucessor sobre a casa de Israel, né? E isso também foi falado para Salomão, que quando Salomão morresse, se ele andasse nos caminhos do Senhor, até morrer, não ia faltar sucessor para a casa de Israel. Mas Davi se rebelou um pouquinho, pecou, mas foi perdoado. Salomão, porém, se perdeu totalmente. Mas desde que Salomão morreu, não faltou varão lá na casa de Israel para tomar conta. Só que cada rei que entrava, tinha um rei que passava 1 mês, 2 anos, 3 anos, 10 anos, 20 anos, mas todo ele se pervertia, como se perverteu Salomão e muitos outros anteriormente a Davi, como aquele antes de Davi, Esaú, né? E etc, etc. Então, desde que Salomão morreu, vem-se rei, varão, para o trono de Israel. Sempre tem um varão para o trono de Israel. Não deixou de não ter, porque foi o que Deus falou. Não te faltará varão. Mesmo ele morrendo pervertido, mas Deus tinha falado que não ia faltar varão se ele andasse nos caminhos. Mas mesmo assim não faltou, porque era morrendo um rei e entrando outro, era morrendo um rei e entrando outro. Mesmo da família. Morria, entrava um da família, aí aquele morria da transgressão, entrava seu filho, e entrava seu filho novamente, de outro. Iam morrendo e entrando, né? Então, aqui da mesma forma, né? Está se sucedendo do mesmo jeito. Então, Acabe era rei, também se tornou rei. O pai dele foi rei, o pai dele morreu, Acabe foi rei, né? É rei aqui. Mas só que ele se perverteu, foram adorar outros deuses, a Balaim, né? Baalim. Ele foi seguir esses deuses. Então, se perverteu. Então, Deus manda Elias para falar com Acabe por conta dessas transgressões que ele está fazendo, né? Deixando de adorar a Deus. E é como ele está dizendo aqui. Elias diz assim, então disse Elias, né, ele, eu não tenho perturbado a Israel, né? Elias falando para Acabe, eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a tua casa de teu pai
Sim, porque deixaste os mandamentos do Senhor e seguiste a Baali, né? Quer dizer, Acabe deixou de... Todo o pai dele também era rei, deixou de seguir, se perverteu, morreu. Acabe também começou a tomar conta do povo israelita, mas o quê? Se perverteu também. E assim, esse povo israelita é sempre desobediente. Desde quando saíram lá do Egito, eles passam um tempinho obediente e depois se pervertem. Esse povo israelita é assim. É por isso que eles foram apartados de Cristo, né? Quando Cristo veio. Cristo veio para eles e eles não o aceitou, né? É isso. E eles não aceitou Cristo. Então, agora, pois, manda reunir-se, né? Manda reunir-se a mim todo o Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Aserá, que comem da mesa de Jezebel. Então Acabe convocou todos os filhos de Israel e reuniu os profetas no Monte Carmelo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos, se o Senhor é Deus? Segue-o, Baal, e se Baal segue-o, porém o povo nada lhe respondeu, né? Então Elias chegou a todo o povo israelita, chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre os dois pensamentos, né? Porque ele pensa em Deus e pensa nos outros ídolos lá. Pensa em Deus, está na legião de Deus, está na legião do mal. Está na legião de Deus, está na legião do mal. Então Elias está perguntando aí: até quando cochearei entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, né? Porque esse povo israelita tem os mandamentos de Deus, tem as suas, a doutrina não, tem a seis juízos, tudo, todo o povo israelita que dá aí, sabe dos mandamentos que Deus tem dado a eles, desde quando eles foi resgatados lá do Egito, né? Então Elias está dizendo: por que vocês fazem isso? Segue a Deus e segue o outro. Se o Senhor é Deus, segue-o. E se Baal segue-o, porém o povo nada lhe respondeu, ficaram calados. E Elias e os profetas de Baal, então, disse ela, e Elias e os profetas de Baal, Elias e os profetas de Baal, né? Está conversando, Elias e os profetas de Baal, porque estão tudo reunidos lá, junto com o povo israelita. Né? Então, o que acontece? Então disse Elias ao povo: só eu fiquei por profeta do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. São 450 homens da parte da legião de Satanás, né, da legião do mal. São 450, né, profetas de Baal, 450 profetas de Baal, da legião do mal, da legião de Satanás, contra um da legião de Deus, que é Elias, né? Que é o que está dizendo. Então, disse Elias ao povo: só eu fiquei por profeta do Senhor. E os profetas de Baal são 450 homens, né? Deixe-nos, pois, dois bezerros, e eles escolheram para si um dos bezerros e o dividam em pedaços e ponha sobre a lenha, porém não lhe coloquem fogo, e eu prepararei o outro bezerro e o porei sobre a lenha e não lhe colocarei fogo. Essa é a proposta de Elias junto ao povo de Baal, né? Ele está dizendo ao povo de Baal: são dois bezerros, né? Dois bezerros.
Um para a legião de Baal e outro para a legião de Deus. Então, 2 bezerros, né? Para, aí, dê-nos, pois, 2 bezerros, e eles escolha para si um dos bezerros, e o divida em pedaços, e ponham sobre a lenha, porém, não lhe coloquem fogo. E eu, Elias, prepararei o outro bezerro e o porei sobre a lenha, e não lhe colocarei fogo também. Todos os dois, um vai colocar fogo, Elias também vai preparar o outro bezerro, botar lá sobre a lenha, o outro também vai botar sobre a lenha. Agora vamos ver o que é que vai acontecer, né? Então, invocarei o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por meio de fogo, esse será Deus. E todo o povo respondeu, dizendo: é boa esta palavra. Então, o profeta Elias mandou que colocasse 2 bezerros, um para a legião do mal e outro para a legião do bem, a legião de Deus, né? A proposta de Elias para os profetas de Baal, 450 profetas de Baal, contra Elias sozinho, né? Então Elias disse para os profetas de Baal: prepara-te o bezerro todinho, né? Mata, tira o couro e tal, bota em cima da lenha, mas não toca fogo, né? E eu vou preparar o meu, né? Vou colocar em cima da lenha, porém não vou colocar fogo, né? E disse Elias aos profetas de Baal: escolhe para ver. Não, isso eu já li, né? E então eles fizeram. O profeta de Baal matou o seu bezerro, Elias também matou o seu, cada um, ambos botaram nas suas lenhas, né? Os profetas de Baal botaram os seus bezerros, seus bezerros tratados, cortados os seus pedaços, em cima da sua lenha, e Elias também fez o mesmo com o seu, né? Então, o que é que vai acontecer? E tomaram o bezerro que ele dera e o prepararam e invocaram o nome de Baal, desde amanhã até o meio-dia, dizendo: ah, Baal, responde-nos. Porém, nem havia voz, nem quem respondesse. Por quê? Porque é um Deus que não tem poder. O povo, né? O povo está acostumado a adorar deuses que não têm poder, como nos dias de hoje, né? Nos dias de hoje tem religião que o povo se ajoelha no pé de uma cruz, vai pedir à cruz alguma coisa. A cruz vai atender o quê? Cruz tem, qual o poder que uma cruz tem? Se a cruz, lá a cruz se tornou maldição depois que Cristo, todo homem que é pendurado no madeiro é amaldiçoado. Como é que cruz tem poder de bondade? Nenhum. É a mesma coisa que no povo. O povo faz estátua de Maria, faz estátua de José, faz estátua de Cristo, faz estátua de Aparecida, faz estátua de não sei de quem, não sei de quem, não sei de quem lá. Aonde é que essas estátuas têm poder algum para receber uma oração, um pedido? Que é um pedaço de madeira, um pedaço de ferro, como está lá em Salmo. Tem olhos, mas não vê, tem boca, mas não fala, tem mão, mas não apalpa, tem ouvido, mas não, tem pé, mas não anda, né? Isso é essas estátuas, esses ídolos de Satanás, né? É ídolo de Satanás. Me desculpa a expressão, mas não é eu que falo isso. É Deus mesmo que está alertando sobre vocês para não adorar essas estátuas, nem se ajoelhar aos pés dela, mas sim adorar só aos pés de Deus. Como adorar aos pés de Deus? Secretamente, entre em seu quarto, ajoelhe, feche a porta, ajoelhe-se e ore a Deus. E ele te ouvirá, se caso o seu coração estiver limpo. Mas se você estiver com o coração cheio de mágoa, cheio de inveja, pretendendo fazer mal aos outros, nem ore, porque Deus não vai ouvir a sua oração, né? A não ser que você se arrependa antes
de todas essas coisas que você tem em seu coração, se arrependa, peça perdão a Deus, depois ore a Deus e ele te ouvirá. Mas a não ser assim, ele não vai te ouvir. Não vai. Me desculpe, eu não quero ser arrogante, não quero ser nenhum Deus, nem nada, eu não sou nada. Eu não sou nada, apenas estou lendo a Bíblia para que vocês entendam isso que Deus manda eu estar falando aqui para vocês. Não é? Porque eu creio que seja Deus que está fazendo com que eu leia a Bíblia para que vocês entendam a diferença entre Deus, a legião de Deus e a legião de Satanás. São duas legiões que estão vindo desde o tempo da criação até os dias de hoje em combate, né? Para perverter o povo de Deus para Satanás. É isso que está acontecendo. Então, vocês prestem atenção, se afastem dessas aparências malignas para que venha fielmente para a legião de Deus. Vamos continuar, né? Então, tomaram o bezerro que eles deram e prepararam e invocaram o nome de Baal. Baal é um deus de Satanás, né? Uma estátua que eles criam, né? Que Satanás faz com que o povo crie essas estátuas. Nesse tempo, muitas religião, não, como é? Muitas nações criaram estátuas, né? Criaram deus, Amon, Baal, etc, etc, para adorarem. Só que esses deuses não têm nenhum poder como essa falsa igreja que tem aí, operando com essas estátuas. Eles colocam o nome de Deus no meio, mas que estão orando, estão fazendo tudo em vão, né? Porque está escrito, mas em vão me adora, né? Porque eles estão obedecendo doutrinas de homem e não doutrina de Deus, né? A doutrina de Cristo, né? Essa é que é a verdade. Agora, não fique com raiva de mim, não, tá? Não diga que eu estou querendo me meter na sua vida e que eu estou julgando você. Eu não estou julgando. Mas a palavra de Deus o julgará, porque está escrito, né? Não é eu. Eu apenas estou mostrando o caminho que você deve seguir, né? O caminho da legião de Deus, que é a legião do bem, a legião do amor, né? Para que você um dia possa ter a salvação, a vida eterna. É para isso, né? Eu também estou caminhando para querer ver se consigo a vida eterna. Só Deus sabe, né? Só Deus sabe. Mas eu estou me esforçando para isso. Entenderam? Eu estou me esforçando para isso. Não sei se vocês salvam, né? Tem muitos evangélicos por aí que estão na sua religião, porque o homem inventou uma religião, né? E diz que estão salvos, mas me desculpe, que eu não quero ofender ninguém. Mas o coração é podre. Não dá, não tem aquele mandamento que Deus dá, que de ajudar o próximo, ajudar seu inimigo, perdoar seu irmão, seu próximo, perdoar seu inimigo, emprestar sem nenhuma paga. Eles não fazem isso, o coração dele é mais duro do que uma pedra e querem estar salvos. Me desculpe, mas vocês não estão salvos porque vocês estão numa legião errada, não é numa religião, é uma legião errada, né? Porque o diabo é o pai da mentira. Se vocês estão andando em volta da mentira, vocês estão fazendo parte da legião de Satanás. Me desculpe, eu não quero ofender ninguém. Jamais eu quero ofender você, mas raciocine, leia a Bíblia, não coma tudo aquilo que dizem a você, mas leia a Bíblia e entenda o que ela está dizendo, que aí, como aqui tem muitos mandamentos, esse povo que eu estou lendo aqui, esses vídeos que eu estou fazendo, é toda a trajetória do povo de Deus, da segunda geração, né? Depois de Noé, né? E, consequentemente, um povo que Deus agarrou de mão forte foi esse povo israelita, geração de Jacó, né? Era Jacó, Deus mudou seu nome para Israel, por isso existe essa nação israelita. Não é por causa do país de Israel, mas sim por causa de Jacó, que trocou de nome, e Deus colocou o nome dele de Israel. Por isso, ele conquistou, Deus deu o poder a ele
de gerar milhões de israelitas nessa trajetória até aqui em 1 Reis, né? E como eu estava falando, Davi foi um ótimo rei, né, para dominar a nação israelita, porém, ele pecou desobedecendo aos mandamentos com adultério e morte do esposo da mulher que ele adquiriu, né? Mas, como Deus aqui já está pegando até o arrependimento das pessoas, esse rei Davi se arrependeu do que fez, né? E implorou a Deus pelo seu perdão. Então, Deus o perdoou, né, o rei Davi, né? E disse, se andares de interesse de coração, fazendo tudo que eu mando certinho, né, não te vai faltar sucessor no trono de Israel. Então, Davi morreu, já era muito velho, Davi morreu. Antes dele morrer, ele introduziu seu filho, Salomão, que foi um ótimo rei, né? E concluiu aquilo que Davi mentalizou para fazer, que era a casa do Senhor, a última parada do tabernáculo do Senhor que andava de cidade em cidade, de tenda em tenda, né? Então, Salomão, filho de Davi, conseguiu erguer o templo fixo para o Senhor Deus. Então, ele fez isso. Mas, depois de anos, né, de reinado, as mulheres de 5 nações da legião do mal, as mulheres de 5 nações da legião do mal, vocês vejam o vídeo anterior, que vocês vão ver a esse respeito, né? 5 nações, então, as mulheres de 5 nações da legião do mal entraram na vida de Salomão, né, e perverteu o coração dele, e ele abandonou Deus e foi seguir outros deuses, foi levantar altares para esses deuses que não têm poder de nada, né? Não tem poder de nada, né? Ele pode até fazer alguma coisa, mas é provisoriamente, porque o poder de Satanás é passageiro, ele só quer mesmo destruir as pessoas, né? Então, é o que ele faz aqui. Desde lá, da primeira criação de Deus, ele fez com que todo o povo fosse destruído, e Deus destruiu, porque todo ele estava pervertido, né? Ainda bem que Deus ainda encontrou 8 pessoas, né, junto com a família de Noé, e Deus resgatou ele desse povo, mas destruiu o resto todinho pela desobediência por causa da legião de Satanás. Então, entrou Noé com a sua família nesse novo mundo, né, depois do dilúvio, e Noé prosseguiu, né, gerando uma nova nação, né, um novo povo. Seu filho se perverteu, se bandeou para a legião do mal, e a outra legião cresceu junto com a legião de Deus, pá a pá, até os dias de hoje, né? É isso que vem acontecendo. Legião do mal, legião de Deus, né? Mas, como está escrito, a legião de Deus vai prevalecer a respeito da legião do mal. Basta cada um sair da legião do mal e se converter na legião de Deus, a legião pura, sem mácula, né? Para que você possa ter a vida eterna. Então é isso, meu povo. Eu vou dar continuidade, né? Tomaram bezerro e deram, e prepararam e invocaram o nome de Baal desde a manhã até ao meio-dia. O povo, os profetas de Baal, 450, eles pegaram de manhãzinha, quando prepararam esse bezerro, para lá, e eles invocando: Baal, acende esse fogo para cozinhar o meu bezerro, passar o meu bezerro, vamos, Baal, acenda o fogo, né? Aí Baal responde, porém nem havia voz, nem respondesse, e saltavam sobre o altar que tinha feito. E sucedeu que, ao meio-dia, Elias zombava deles e dizia: clamai
em alta vozes, porque ele é um Deus. Ele é um Deus. Pode ser que esteja falando ou que tenha alguma coisa que fazer, ou que intente alguma viagem, talvez esteja dormindo e despertará. Elias até chegou a zombar desses profetas de Baal, que eles gritassem mais alto, né? Clamassem mais alto para Baal, para ver se ele se acordava, ou se ele tivesse de viagem, né? Ou alguma, está dizendo aqui, ou que intente alguma viagem, talvez esteja dormindo e despertará. E eles clamavam em alta voz e retalhavam com faca e com lancetas, conforme ao seu costume, até derramarem sangue sobre si. Isso é porque eles que fazem parte, né, da legião de Satanás, eles se cortavam, né? Eles se cortavam e derramavam o seu próprio sangue, né? Para Satanás, né? Porque Baal é Satanás, é um ídolo de Satanás. Então eles se cortavam, né? Eles clamavam em alta voz e se retalhavam com faca e com lancete, conforme ao seu costume, até derramarem sangue sobre si. E sucedeu que, passado o meio-dia, profetizaram eles até a hora de se oferecer o sacrifício da tarde. Porém, não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Como era que ia? Porque Satanás não tem nenhum poder sobre Deus. Mesmo que Satanás quisesse acender aquele fogo, ele não iria acender aquele fogo perante o povo de Deus, porque o poder de Deus estava ali lado a lado. Então, ele não ia prevalecer a esse respeito, não iria. Os 450 de Baal, eles podiam chorar o dia todinho, à noite, o outro dia, e nunca. Eles podiam cortar os pulsos, morrerem lá com o seu sangue derramado, e Satanás não ia conseguir acender aquele fogo. Por quê? Porque o poder de Deus é soberano sobre toda a maldade. Né? O poder de Deus é soberano sobre toda a maldade. Deus não ia deixar que Satanás acendesse aquele fogo para provar que tinha poder sobre Deus. Não iria. Jamais Deus ia deixar que Satanás conseguisse fazer aquela proeza. Jamais. Nunca. Nunca, nunca, nunca Deus ia deixar que Satanás acendesse aquele fogo lá, né? Nunca. E sucedeu que, passado o meio-dia, profetizaram eles até a hora de oferecer o sacrifício da tarde, porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Então Elias disse a todo o povo, profeta Elias, né? Então disse Elias a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. E restaurou o altar do Senhor, que estava quebrado. E Elias tomou 12 pedras, conforme ao número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual veio a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. Glória a Deus. Né? Então, foi isso que eu falei anteriormente. A palavra de Deus está confirmando aqui que o povo israelita se chama israelita porque o nome de Jacó foi mudado. Deus mudou o povo de Jacó, dizendo que ele se chamaria Israel. Por isso, essa nação gigantesca, desde o Egito até a sua terra prometida, e muitos anos depois, ainda continua se chamando Israel por conta disso, né? E são um povo rebelde e Deus sempre os resgata, porque Deus tem compaixão desse povo. E Elias tomou 12 pedras, conforme ao número das 12 tribos
dos filhos de Jacó, ao qual veio a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. Quando isso aconteceu? Quando Jacó foi para o Egito, quando os irmãos, os filhos de Jacó, irmãos de José, venderam José, né, porque eles iam matar numa cova, depois se arrependeram, lá o outro irmão dele veio e disse: não é melhor vender, irmão? Então venderam ele. Ele foi para o Egito, chegou lá, passou por uma provação, Deus os tirou, Deus sempre estava com ele, desde quando ele derrubou Golias, Deus sempre estava com ele, né? Então, Jacó se tornou governador do Egito, junto com o faraó, um faraó, por sinal, muito bom na época, né? E deu o poder a José. Então, veio os 7 anos de fome, 7 anos de fartura, e nos 7 anos de fome, né? Porque teve primeiro de fartura, onde José mandou guardar todo tipo de alimento, armazenar para os 7 anos de fome, porque ele sabia decifrar sonho, né? Então, José, na época, né, do sonho que o faraó contou para ele, que ia ter, sonhou com esses negócios aí, e José decifrou que era 7 anos de fartura e 7 anos de fome. Então, nos anos de fartura, que foi o primeiro, José, com o poder de Deus, com a inteligência que Deus deu a ele guardou muito alimento, muita fartura em todo o Egito, né? Em todo o Egito ele guardou mantimento. E quando começou a fome, os pais dele, né, o pai dele e seus irmãos, ele mandou os irmãos dele falar com o faraó para pedir comida. José mandou, fez aquela treta toda, botou a taça lá para pegar o irmão dele, etc, e etc. Então, por sinal, mandou trazer Jacó, o pai dele, né? E quando Jacó chegou, os abençoou, e Deus abençoou a todos. E Deus disse a Jacó: então não vai ser mais Jacó, você vai se chamar agora Israel. Então Jacó se chamou Israel e criou milhões, trilhões de israelitas, né? E quando saíram do Egito, essa nação morria e nascia, morria e nascia, e todo esse povo se chamava israelita. Até esses dias que eu estou lendo aqui, em 1 Reis, né? Então morreu Salomão, e Deus disse para Salomão: se tu andares reto como andou teu pai Davi, de interesse de coração, e seguir os meus mandamentos, não vai te faltar sucessor. Tem Bíblia que diz que não vai faltar varão no trono de Israel. E nem está faltando, porque está entrando. Ele morreu mesmo assim, né? Eles são rebeldes, mas está entrando o rei. Rei morre, entra seu filho. Rei morre, entra seu filho, entra um parente, etc. E etc. Até esse tempo que eu estou lendo aqui, né? Então Elias tomou 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Israel, ao qual veio a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, segundo a largura de 2 medidas de semente. Então armou a lenha e dividiu o bezerro em pedaços e o pôs sobre a lenha e disse: enchei de água 4 cântaros e derramai-a sobre o holocausto e sobre a lenha, e disse: fazei-o segunda vez, e o fizeram segunda vez. Disse ainda: fazei-o terceira vez, e o fizeram terceira vez. De maneira que corria ao redor do altar até o rego, ele encheu de água. Sucedeu que, no momento de ser oferecido o sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou e disse: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifesta-se hoje que tu és Deus em Israel
e que eu sou teu servo, e que confirme a tua palavra. Fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu és o Senhor Deus e que tu fizeste voltar o seu coração. Então caiu fogo do Senhor e consumiu os holocaustos e a lenha e as pedras e o pó, e ainda lambeu as águas que estava no rego. O que, vendo todo o povo, caíram sobre o seu rosto e disseram: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E só o Senhor é Deus mesmo, né? Porém, esse povo está aqui acreditando que só o Senhor é Deus, mas eles são muito rebeldes, né? E Elias lhe disse: lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. E lançaram mão deles, e Elias os fez descer ao ribeiro de Quizon, e ali os matou. Então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque há ruído de uma abundante chuva, né? Porque não chovia, né? E Acabe subiu a comer e beber, mas Elias subiu ao cume do Carmelo e se inclinou por terra e pôs o seu rosto entre os seus joelhos e disse ao seu servo: sobe agora e olha para o lado do mar. E subiu e olhou e disse: não há nada. Então disse ele: volta lá 7 vezes. E sucedeu que, a 7ª vez, disse: eis que uma pequena nuvem, como a mão de um homem, subindo do mar. Então disse ele: sobe e dize a Acabe: aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te impeça. E sucedeu que, entretanto, os céus se enegreceram, ficou escuro, né? Com nuvens e vento, e veio uma grande chuva, e Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. E aí a mão do Senhor estava sobre Elias, o qual cingiu os lombos e veio correndo perante Acabe até a entrada de Jezreel. Jezebel ameaça Elias. E Acabe fez saber a Jezebel tudo quanto Elias havia feito e como totalmente mataram todos os profetas à espada. Então Jezebel mandou um mensageiro a Elias e a dizer-lhe: assim me faça os deuses, e outro tanto, se de certo amanhã, a esta hora, não puser a tua vida como a de um deles. O que vendo ele, se levantou e, para escapar com vida, se foi e, chegando a Berseba, que é de Judá, deixou ali o seu servo. Ele, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. E eis que então um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te, come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas, e uma
botija de água, e comeu e bebeu, e tomou, e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou a segunda vez, e o tocou e disse: Levanta-te e come, porque te será muito longo o caminho. Elias no monte de Horebe. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: Que te faze aqui, Elias? E ele disse: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E só eu fiquei, e buscam a minha vida para matirarem. E Deus lhe disse: Sai para fora e põe-te neste monte perante o Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento que fendia os montes e quebrava as penhas diante do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento, e depois do vento, um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo-a, Elias envolveu o seu rosto na sua capa e saiu para fora e pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia: Que faze aqui, Elias? Perguntou a ele, né? Que faze aqui, Elias? E ele disse: Eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram aos teus altares e mataram os teus profetas à espada. E só eu fiquei, e buscam a minha vida para atirarem. E o Senhor disse: Vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco, e chegando lá, unge a Hazael, rei sobre a Síria, né? Hazael, rei sobre a Síria. Então, ele mandou Elias para lá. Também a Jeú, filho de Nise, ungirás rei de Israel, e também a Eliseu, filho de Safate, de Abel Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Então, Elias seguiu esse caminho, né, que Deus manda ele ir para lá, né? Também a Jeú, filho de Nancy, ungirás rei de Israel, também a Eliseu, filho de Safate, e Abel, Amelá, ungirás profeta em teu lugar. Então, provavelmente, Elias vai morrer, porque antes dele morrer, ele vai ungir, né? Ungir profeta no lugar dele. E há de ser que escapar da espada de Hazael, matá-lo-á Jeú. E o que escapar da espada de Jeú, matá-lo-á Eliseu. Também deixei ficar em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Partiu, pois, Elias dali e achou a Eliseu, filho de Safate, que
andava lavrando com 12 juntas de boi adiante dele, e ele estava com a 12ª. E Elias passou por ele e lançou a sua capa sobre ele. Então deixou ele os bois e correu após Elias e disse: Deixa-me beijar a meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. E ele lhe disse: Vai e volta, pois que te fiz eu. Voltou, pois, de o seguir e tomou a junta de boi e os matou, e com os aparelhos dos bois cozeu as carnes e as deu ao povo, e comeram. Então se levantou e seguiu a Elias e o servia. Eliseu, né? Guerra entre Acabe e o rei da Síria. E Ben-Hadad, rei da Síria, ajuntou todo o seu exército, e havia com ele 32 reis, e cavalos e carros, e subiu e cercou a Samaria, e pelejou contra ela. E enviou à cidade mensageiro a Acabe, rei de Israel, que lhe disseram: Assim diz Ben-Hadad: a tua prata e o teu ouro são meus, e tuas mulheres e os melhores de teus filhos são meus. E respondeu o rei de Israel e disse: Conforme a tua palavra, ó rei meu, Senhor, eu sou teu, e tudo quanto tenho. E tornaram a vir os mensageiros e disseram assim: Diz Ben-Hadad: enviei-te, na verdade, mensageiro que dissessem: Tu me hás de dar a tua prata e o teu ouro e as tuas mulheres e os teus filhos. Todavia, amanhã, a esta hora, enviarei os meus servos a ti, e esquadrinharão a tua casa e a casa dos teus servos, e há de ser que tudo o que de precioso tiveres, eles tomarão consigo e o levarão. Então o rei de Israel chamou a todos os anciãos da terra e disse: Notai agora e vinde e vede como este homem procura o mal, pois mandou pedir-me as mulheres, os meus filhos, e a minha prata e meu ouro, e não lhe neguei. E todos os anciãos e todo o povo lhe disseram: Não lhe deis ouvido, nem consintas. Por isso disse aos mensageiros Ben-Hadad: Dizei ao rei, meu senhor, tudo o que primeiro mandaste pedir a teu servo, farei. Porém, isto não posso fazer. E voltaram os mensageiros e lhe levaram a resposta. E Ben-Hadad enviou a ele mensageiro, dizendo: Assim me faça os deuses, e outro tanto que o pó de Samaria não bastará para encher as mãos de todo o povo que me segue. Porém, o rei de Israel respondeu: Diz-lhe, não se gabe quem se cinge das armas como aquele que as descinge. E sucedeu que, ouvindo ele estas palavras, estando a beber com os reis nas tendas, disse aos seus servos: Ponde-vos em ordem contra a cidade. E eis que um profeta se chegou a Acabe, rei de Israel, e lhe disse: Assim diz o Senhor: Viste toda esta grande multidão? Eis que hoje está, entregarei nas tuas mãos, para que saiba que eu sou o Senhor.
E disse a Acabe: por quem? E ele disse: assim diz o Senhor, pelos moços dos príncipes das províncias. E disse: quem começará a peleja? E disse tu. Então contou os moços dos príncipes das províncias, e foram 232. E depois deles contou todo o povo, todos os filhos de Israel, 7.000. E saíram ao meio-dia, e Ben-Hadad estava bebendo e embriagando-se nas tendas, e ele e os reis, os 32 reis que os ajudavam. E os moços dos príncipes das províncias saíram primeiro, e Ben-Hadad enviou espia, que lhe deram aviso, dizendo: saíram de Samaria uns homens. E ele disse: ainda que para a paz saíssem, tomai-os vivos, e ainda que a peleja saísse, tomai-os vivos. Saíram, pois, da cidade os moços dos príncipes das províncias e o exército que os seguia. E eles feriram a cada um o seu adversário, e os sírios fugiram, e Israel os perseguiu. Porém, Ben-Hadad, rei da Síria, escapou a cavalo com alguns cavaleiros. E saiu o rei de Israel e feriu os cavalos e os carros, e feriu os sírios com grande estrago. Então o profeta chegou-se ao rei de Israel e lhe disse: vai, esforça-te e atenta e olha o que hás de fazer, porque no decurso de um ano o rei da Síria subirá contra a ti. Porque os servos do rei da Síria lhe disseram: seus deuses são deuses dos montes, por isso foram mais fortes do que nós. Mas pelejamos com ele em campo raso, e por certo veremos se não somos mais fortes do que ele. Fazem, por isto, tira os reis, cada um do seu lugar, e se substitui por capitães, e forma outro exército, igual ao exército que perdeste. Cavalo por cavalo e carro por carro. E pelejamos com eles em campo raso, e veremos se não somos mais fortes do que ele. E deu ouvido à sua voz, assim fez. E sucedeu o quê? Passando um ano, Ben-Hadad passou revista aos sírios e subiu a Afeque para pelejar contra Israel. Também os filhos de Israel se passou revista, e provido de víveres marcharam contra ele, e os filhos de Israel acamparam-se de frente deles com 2 pequenos rebanhos de cabra, mas os sírios enchiam a terra. E chegou o homem de Deus e falou ao rei de Israel e disse assim: diz o Senhor, porquanto os sírios disseram: o Senhor é Deus dos montes e não Deus dos vales, toda esta grande multidão entregarei nas tuas mãos, para que saiba que eu sou o Senhor. E 7 dias estiveram acampados uns de frente dos outros, e sucedeu ao 7º dia que a peleja começou, e os filhos de Israel feriram dos sírios 100.000 homens de pé num dia. Porque o povo israelita vencia os seus oponentes com o poder de Deus, né? Porque Deus sempre deu poder ao povo israelita para vencer qualquer batalha, quando eles estavam obedecendo a seus mandamentos e estatutos. Aí Deus sempre dava o poder ao povo israelita, mas quando ele se bandeava
para o lado de Satanás, para a outra legião dessas nações contrárias, Deus sempre deixava que eles fossem afligidos, né? E o restante fugiram a Afec e a cidade, e caiu o muro sobre 27.000 homens que restaram de Ben-Hadad, porém fugiu e veio à cidade, escondendo-se de câmara em câmara. Acabe vence os sírios e faz aliança com seu rei. Então lhe disseram os seus servos: eis que já temos ouvido que os reis da casa de Israel são reis clementes. Punhamos, pois, saco aos lombos e corda às cabeças e saiamos ao rei de Israel. Pode ser que ele te poupe a vida. Então cingiram sacos ao lombo e corda às cabeças e foram ao rei de Israel e disseram: diz o teu servo Ben-Hadad, deixa-me viver. E disse Acabe: pois ainda vive, é meu irmão. Aqueles homens tomaram isto por bom presságio e apressaram-se em apanhar a sua palavra e disseram: teu irmão Ben-Hadad vive. E ele disse: vinde, trazei-mo. Então Ben-Hadad foi e ele o fez subir ao carro. E disse ele: as cidades que meu pai tomou de teu pai, tanta as restituirei, e faze para ti ruas em Damasco, como meu pai as fez em Samaria. E eu respondeu Acabe: te deixarei ir com esta aliança, e fez com ele a aliança e o deixou ir. Então um dos homens, filho do profeta, dos profetas, disse ao seu companheiro: pela palavra do Senhor, ora, fere-me. E o homem recusou feri-lo. E ele lhe disse: por que não me obedeceste à voz do Senhor? Eis que em ti, apartando de mim, um leão te feriria. E como dele se apartou um leão, e o encontrou e o feriu. Depois encontrou outro homem e disse: ora, fere-me. E aquele homem deu-lhe um golpe, ferindo. Então foi o profeta e pôs-se perante o rei no caminho e disfarçou-se com cinza sobre os seus olhos. E sucedeu que, passando o rei, clamou ele ao rei, dizendo: teu servo estava no meio da peleja, e eis que, desviando-se um homem, trouxe-me outro homem e disse: guarda-me este homem, se vier a faltar, será a tua vida em lugar da vida dele, ou pagarás um talento de prata. Sucedeu, pois, que, estando teu servo ocupado de uma e de outra parte, eis que o homem desapareceu. Então o rei de Israel lhe disse: esta é a tua sentença, tu mesmo a pronunciaste. Então ele se apressou e tirou a cinza de sobre os seus olhos, e o rei de Israel o reconheceu que era um dos profetas. E disse-lhe assim: diz o Senhor, porquanto soltaste da mão o homem que eu havia posto para a destruição, a tua vida será em lugar da sua vida, e o teu povo em lugar do seu povo. E foi o rei de Israel para a sua casa
desgostoso e indignado, e chegou a Samaria. Vou dar uma paradinha por aqui, voltarei com o vídeo de número 73. Espero que vocês tenham gostado da leitura, né? E desejo a todos muita saúde, muita paz, muita perseverança, muito amor, muita obediência à legião de Deus, né? E se você é um desses que está servindo a legião do mal, a legião de Satanás, abandone essa legião e venha para a legião de Deus. Se arrependa dos seus pecados, faça o bem, ame seu inimigo, ame seu próximo, né? E para que você venha ter a vida eterna. Deixe um joinha aí no vídeo, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber as notificações